Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à aula de Língua Portuguesa do nono ano. Eu sou a professora Evelyn e essa aula é uma continuação de outras duas aulas que já foram feitas por aqui sobre o assunto figura de linguagem. Só para refrescar um pouquinho a memória, nas outras duas aulas eu expliquei sobre sentido denotativo e sentido conotativo, falei sobre os 4 grupos das figuras de linguagem e comecei a dar exemplos sobre várias figuras de linguagem. Expliquei ainda que nós não veremos todas as figuras de linguagem existentes, porque são muitas, mas veremos talvez as principais. Lembrando que todos os exemplos aqui apresentados e todas as explicações são baseadas em letras de música. E também, se você não assistiu às outras duas aulas, as aulas anteriores, eu vou deixá-las aqui anexadas para que você possa assisti-las, de preferência antes de assistir a essa aqui, ok? Lembrando também que, se houver alguma dúvida durante a aula, vocês podem deixar essa dúvida aí nos comentários, que assim que possível eu respondo, ok? Então, vamos lá? Então, começando essa aula de hoje, a figura de linguagem que eu trouxe hoje em 2 músicas, vamos ver se a gente consegue descobrir. Geralmente, essa figura de linguagem é a que os alunos têm mais dificuldade, talvez, de conseguir entender e de conseguir descobrir. Vamos lá? Então, a música diz o seguinte: chegando ela me trouxe a brisa pura de um cheiro doce, beleza natural, aurora boreal. E o outro trechinho: meu olhar frio sempre foi minha fortaleza, e a pena de cada mano me deixaria mais fraco. Gentileza é paga com gentileza, traição tem troco, um cano engatilhado. Então vamos lá. Nesses 2 trechinhos, qual é a figura de linguagem que eu gostaria de mostrar para vocês? Então, no primeiro trecho de música, a brisa pura de um cheiro doce. E no segundo trecho de música, meu olhar frio sempre foi minha fortaleza. O que esses 2 trechos têm em comum? Então vamos lá. Primeira coisa, cheiro doce. Segunda coisa, olhar frio. O que será que significa um cheiro doce ou um olhar frio? Então, eu vou dar o nome da figura de linguagem para poder explicar um pouquinho melhor. Essa figura de linguagem é a sinestesia, que nada mais é do que a mescla de sensações de diferentes órgãos do sentido. Mas o que significa isso? Quando eu falo cheiro, eu estou me referindo a qual sentido do nosso corpo? Ao olfato, certo? E quando eu falo doce, separadamente, eu estou me referindo ao paladar. Quando eu falo olhar, eu estou me referindo a que sentido? Visão. E quando eu falo frio? Tato. Percebam então que quando eu junto cheiro, que tem a ver com olfato, e doce, que tem a ver com paladar, ou quando eu junto olhar, que tem a ver com a visão, e frio, que tem a ver com tato, eu estou unindo sensações de órgãos diferentes do sentido, visão, tato, olfato, paladar, em uma mesma sensação. Então, a sinestesia nada mais é do que a mescla das sensações de diferentes órgãos do sentido. Então, eu juntar, eu unir numa só sensação o olfato com o paladar ou a visão com o tato. Essa figura de linguagem chama-se sinestesia. Agora, a próxima figura de linguagem, essa daqui, talvez seja a figura de linguagem mais usada, mais conhecida, que mais se estuda durante a escola, durante os estudos aí de língua portuguesa. Peguei para vocês 2 trechinhos de músicas bastante conhecidas. Vamos dar uma olhada. No primeiro trechinho da Legião Urbana. Sou uma gota d'água, sou um grão de areia. Você me diz que seus pais não te entendem, mas você não entende seus pais. E o outro trecho de Ana Vitória. Tu é trevo de 4 folhas, é manhã de domingo à toa, conversa rara e boa. O que esses 2 trechinhos têm em comum? Então, aqui eu coloquei destacado no primeiro, sou uma gota d'água, sou um grão de areia. E no segundo eu poderia colocar o trecho todo da música, na verdade. Mas eu coloco só o primeiro verso. Tu é trevo de 4 folhas. O que esses 2 trechinhos têm em comum?
Esses dois trechos têm em comum a seguinte figura de linguagem, a metáfora. Metáfora. Quantas vezes vocês já não ouviram falar essa palavra, hein? O que é uma metáfora, então? A metáfora é quando a gente emprega um termo com significado diferente do habitual, com base numa relação de similaridade entre o sentido próprio e o sentido figurado. Para ficar mais claro, a metáfora é uma comparação em que o conectivo fica subentendido. Vou dar um exemplinho bem simples, tá? Imagine que eu digo para vocês o seguinte: nossa, se eu contar isso para minha mãe, nossa, as coisas não vão ser legais. Sabe por quê? Porque a minha mãe é uma fera. Quando eu falo isso, que a minha mãe é uma fera, o que eu tô querendo dizer? Eu tô querendo dizer que a minha mãe tem 3 metros de altura, tem 5 braços, tem 3 olhos. É isso? É essa a ideia de fera que eu quero dizer? Não. Quando eu falo que minha mãe é uma fera, eu estou comparando dois elementos. Minha mãe com uma fera, com características de uma fera. Então, eu falo que a minha mãe é uma fera, querendo dizer que minha mãe é brava, querendo dizer que minha mãe vai fazer coisas absurdas se souber de uma determinada situação. Então, a metáfora é isso. É quando eu faço uma comparação, mas de forma direta. Então, quando eu falo assim, tu é trevo de 4 folhas. O que é um trevo de 4 folhas? Não é um objeto, não é algo que dá sorte para os outros. Então, eu estou comparando você, a razão do meu amor, a um trevo de 4 folhas. Então, eu estou comparando você a algo que dá sorte. Estou fazendo uma comparação, mas sem usar o elemento de comparação. Que elemento de comparação seria isso? O como, por exemplo. Tu é como um trevo de 4 folhas. Não, tu é trevo de 4 folhas. A metáfora ela é direta. Ela é direta, ela não usa nenhuma palavra para mostrar essa comparação. Quando eu falo, eu sou uma gota d'água, eu sou um grão de areia, eu estou me comparando a uma gota d'água, eu estou me comparando a um grão de areia, mas de forma direta, sem usar palavras como. Quando a gente usa metáfora, ela é forte, ela é firme, né? Vamos ver um pouquinho mais sobre ela na próxima partezinha aqui do vídeo. Vamos ver. Bom, aqui então, justamente por falar um pouco aí da comparação, eu coloquei aqui uma explicação de então, afinal, se a metáfora ela é uma comparação, o que teria de diferente então da comparação claramente, visualmente? Então vamos olhar. Eu já falei um pouquinho anteriormente, né? Mas vamos dar uma olhada. Tanto a metáfora quanto a comparação comparam ideias. Porém, a metáfora não usa explicitamente o elemento que mostra essa comparação. Percebam bem, ela não usa explicitamente. Então, vamos ver? No quadrado da janela, onde a linha principia, a saudade é uma vela, a tristeza é tão macia. A saudade é uma vela. Ela não é como uma vela, ela não parece uma vela, ela não é tal qual uma vela, ela não é feita uma vela, ela é uma vela. Sabe por que ela é uma vela? Porque ela começa forte, intensa, com aquela chama presente. E aí, conforme vai passando o tempo, aquela chama vai apagando, vai diminuindo, diminuindo, até acabar. Então, a saudade é uma vela, metáfora. Agora vamos ver uma comparação. A vida é como mãe que faz o jantar e obriga os filhos a comer os vegetais, pois sabe que faz bem. E a morte é como pai que bate na mãe e rouba os filhos do prazer de brincar. Então a vida não é a mãe, a vida é como a mãe que faz o jantar. E a morte é como um pai que bate na mãe. Então percebam que metáfora e comparação são muito parecidas, porém esse elemento, neste caso em geral, né, mas não é sempre, como faz bastante diferença, principalmente na entonação, principalmente no que a gente quer dizer, no quão direto a gente quer dizer, ok?
Agora, mais um trechinho. Esse só tem um trecho, porque essa figura de linguagem, ela tem umas particularidades. Então, só trouxe um trechinho de música para vocês. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Essa música, da Legião Urbana, Eduardo e Mônica. Qual será que é a figura de linguagem aqui? Então, vamos dar uma olhada. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Quando eu falo que Eduardo e Mônica trocaram o telefone, qual é a ideia que eu quero dar aqui? A ideia aqui é que eles trocaram o número de telefone, né? O Eduardo deu o número do telefone para a Mônica e a Mônica deu o número de telefone para o Eduardo. Essa figura de linguagem eu chamo de metonímia. Por quê? O que é a metonímia, afinal? Vamos lá, que a explicação é longa, mas vai dar certo. Metonímia é empregar uma palavra que usualmente significa uma coisa com outro significado, havendo sempre uma relação lógica entre os termos. Então, vamos voltar lá na música. Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Quando eu falo que eles trocaram o telefone, não quer dizer que eles trocaram o aparelho telefônico. Quer dizer que eles trocaram o número de telefone. Mas quando eu falo trocaram o telefone, a gente já entende que é isso, né? A gente não consegue entender que é aparelho telefônico. Para vocês terem uma ideia dessa figura de linguagem, como é interessante, essa música, há um tempinho atrás, ela foi o tema de uma propaganda da Vivo. E aí a propaganda da Vivo, ela fez como se fosse um filminho, né, contando a história dessa música. E nesse filminho, quando chegava nesse trecho, o Eduardo e a Mônica, eles se esbarravam num lugar e aí eles trocavam literalmente de telefone, né? O telefone, o aparelho telefônico da Mônica ia para o Eduardo e do Eduardo ia para a Mônica. Então, eles usaram desse recurso, dessa frase, para fazer uma brincadeirinha com esse Eduardo e Mônica trocaram o telefone. Vamos ver alguns outros exemplos para a gente conseguir entender melhor a metonímia. Quando eu falo pão para quem tem fome, eu não quero dizer que é apenas pão. Eu quero falar pão, querendo dizer alimentos em geral. Quando eu falo nas horas de folga eu escutava Mozart, eu não estou dizendo que ele escutava Mozart. Ele escutava a música de Mozart. Quando eu falo anote meu celular, eu quero dizer celular, querendo dizer número do meu aparelho de telefone celular. Um exemplo clássico da metonímia é das marcas famosas, né? Então, eu falo que eu vou ao mercado para comprar Bombril, eu falo que eu vou comprar Cotonetes, eu falo que eu vou comprar Danone, porém, na verdade, eu vou comprar palha de aço, eu vou comprar hastes flexíveis com algodão e eu vou comprar iogurte. Mas a marca, o nome da marca já é tão forte que a gente usa essa relação lógica entre nome de marca e produto. Metonímia, ok? Agora, para finalizar aqui as nossas figuras de linguagem, vamos para esses dois trechinhos de música. O primeiro é do Charlie Brown Jr., quem é de verdade sabe quem é de mentira. E o segundo, do NX0, cedo ou tarde a gente vai se encontrar, tenho certeza, numa bem melhor. O que esses dois trechos têm em comum? Então, quando eu falo aqui do Charlie Brown Jr., quem é de verdade sabe quem é de mentira. E quando eu falo aqui na música do NX0, cedo ou tarde a gente vai se encontrar, o que eu estou usando aqui nesses dois trechinhos? Eu estou usando palavras que são opostas, né? Verdade e mentira, cedo ou tarde. Então, o nome dessa figura de linguagem é antítese. Então, o que é a antítese? Aproximação de termos contrários, de palavras que se opõem pelo sentido. Importante a antítese. O uso dessas palavras, verdade, mentira, cedo ou tarde, podem estar na mesma frase, como na segunda música, podem estar em frases diferentes. O importante é que sejam palavras que sejam contrárias, tá? Agora vamos dar só uma olhadinha na diferença dela para uma outra figura de linguagem, que é o paradoxo. O que há de diferente entre a antítese e o paradoxo? Vamos ver. Então, a antítese consiste em ideias que se opõem. O paradoxo utiliza
intencionalmente um contrassenso. A contradição é a marca mais forte do paradoxo. Então, é importante, a antítese, ela se baseia em ideias, em palavras opostas. Já o paradoxo é uma contradição. Vamos ver num exemplo para ver se fica mais fácil de entender. Então, eu coloco assim: já estou cheio de me sentir vazio. Cheio, vazio, antítese. Meu corpo é quente, estou sentindo frio. Quente, frio, antítese. O amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Como que uma ferida dói, mas não sente? Como que um fogo arde e não se vê? Como é um contentamento que é descontente? Então percebam que é contraditório, percebam que isso é um contrassenso, e isso é então um paradoxo, ok? Encerrando as nossas atividades sobre figuras de linguagem, espero que tenha ficado muito claro tudo que foi dito até aqui. E para finalizar esse vídeo, vou deixar também mais 2 exercícios sobre as figuras de linguagem. Então, tem aqui 2 trechinhos de textos. Vocês precisam identificar quais são as figuras de linguagem presentes. Será que vocês vão ser capazes? Primeiro, aquele ser desprovido de inteligência era como um palhaço. Não queria saber de nada, só contava piada e fazia graça, até que todos morressem de rir. Segundo, sentiu um amargo cheiro vindo daquele local. Pensou e pensou e pensou até que concluiu: era tudo ou nada. Se não fosse descobrir o que acontecia, conviveria com aquela dúvida até o fim de seus dias. Respirou fundo, sorriu um sorriso amarelo, entrou. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Espero também que vocês, assim como eu, tenham se encantado com as figuras de linguagem e que façam uso dessas figuras de linguagem em seus textos, em suas falas, em seu cotidiano, da melhor maneira possível. Lembrando que as figuras de linguagem estão aí para melhorar a nossa expressividade, ok? Nunca esqueçam disso. Bom, vou ficando por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês e um abraço.